Bora para mais uma questão do processo seletivo seriado de Santa Maria. Aqui a gente tem uma questão que é físico-química. É para vocês saberem diferenciar os tipos de fenômenos classificados como físicos e fenômenos classificados como químicos. Então, o que a gente tem que ter como premissa aqui, tá? Então, tipos de fenômenos físicos e químicos é conteúdo da prova, questão que cai fácil, tem que saber. Fenômenos físicos alteram apenas a forma da substância, do corpo, do elemento. Por exemplo, tem aqui uma taça de vidro. Se eu quebrar essa taça de vidro, o vidro, que é o componente principal da taça, vai continuar sendo vidro, ele não deixa de ser vidro. Então, eu altero somente o estado físico e não altero a fórmula química. Por exemplo, se eu deixar esse power bank cair, ele quebra, ele deixa, continua sendo essa parte externa aqui é um plástico, tá? Continua sendo plástico, só vai alterar a forma para o estar tá quebrado. Se eu rasgo uma folha de papel, eu amasso uma folha de papel, ela continua sendo papel, só que agora amassado, tá? Então, quando eu altero o estado físico sem alterar a fórmula principal, sem ter um novo produto sendo formado, eu vou sempre ter uma reação, um fenômeno que é físico. Agora, por exemplo, se eu alterar e formar um novo produto, uma reação química, aí sim eu vou ter uma reação, um fenômeno que é químico. Exemplo, a folha que estava amassada, eu agora coloquei fogo. Eu fiz a reação da combustão e esse papel queimou, carbonizou, se tornou fumaça e sumiu, tá? Então, aí sim, essas moléculas deixaram de ser a molécula do papel, reagiram dentro dessa combustão, e aí eu fiz uma reação, tive um fenômeno que era químico. Então, como eu já falei no vídeo anterior, vamos começar lendo de baixo para cima. Nós temos ali um textinho no início, que eu vou pular o texto, e vamos ver se a gente consegue resolver só com o textinho que vem na segunda parte. Quando a matéria sofre qualquer tipo de mudança, ocorre um fenômeno que pode ser físico ou químico. A evaporação da água por meio do suor ou da respiração ofegante pode ser considerado um fenômeno físico. Quando a matéria sofre qualquer tipo de mudança, ocorre um fenômeno que pode ser físico ou químico. Ficou repetido ali uma partezinha, mas vocês podem ignorar. Os fenômenos físicos são aqueles em que, e aí tem um espacinho para vocês completarem, ocorrência de alteração da aparência. Então, os fenômenos físicos são aqueles em que há ocorrência da alteração da aparência, da forma, do tamanho, do estado físico da substância, sem alteração na composição da matéria. Então, esses fenômenos físicos vai ocorrer apenas a alteração da aparência, mas não altera a composição química. Então, aqui é sem alteração na composição química da matéria. Agora vamos para os químicos. O que acontece no químico? Ele altera, tá, a matéria e altera a composição química. Por quê? Porque há uma reação química que forma um novo produto. Então, eu tenho alteração lá na substância. Então, vamos ver. Os fenômenos químicos são aqueles em que há, então aqui vamos colocar a ocorrência na alteração da natureza da matéria, ou seja, da sua composição, com origem de novas substâncias. Então, aqui é com, com origem de nova substância, porque uma reação química, um fenômeno químico gera um novo produto a partir dos reagentes. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente essas lacunas. Então, nós temos a, sem, a, com. A, sem, a, com. Aqui. Resposta correta, letra A. Não esquece de seguir o canal e aqui a gente vai ter uma playlist dedicada só para o processo seletivo. Então, ativa o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Beijo e até o próximo.